Oi, durante muitos meses o mercado só olhou para o cenário político praticamente, aqui dentro, né? Você acha que o cenário externo agora vai começar a pesar um pouco? Tem a questão também do Fed, de aumentar a taxa de juros. Essas questões de fora vão trazer um peso a mais para o mercado? Claro que sim, o Brasil é uma economia que não é muito aberta, mas de qualquer maneira está sempre dependente da situação no exterior. A verdade é que a minha visão é de desaceleração do crescimento económico a nível mundial, não só em economias desenvolvidas, mas também em mercados emergentes. Isso terá o seu efeito também para o Brasil, porque o Brasil está numa realidade económica difícil. O Brasil é um país com problemas estruturais muito sérios, de falta de produtividade, falta de competitividade, resultante de muitos outros fatores, como um nível de infraestruturas muito baixo, um nível de corrupção relativamente elevado, um nível de burocracia muito elevado. Existe um conjunto de condições que faz com que o Brasil tenha problemas estruturais muito significativos. O facto de as outras economias concorrentes para investimento sofrerem um pouco mais até acaba por ser, paradoxalmente, eventualmente positivo para o Brasil, porque o investimento aqui se torna um pouco mais atrativo. Agora, para empresas altamente exportadoras, mais uma vez como empresas de commodities minerais, isso é um cenário altamente preocupante. E por isso, aí o Brasil com certeza sofrerá também. Por outro lado, nós vimos ao longo dos últimos anos, obviamente, uma valorização do mercado bolsista, crescimento desigual nas economias desenvolvidas, uma retoma nos Estados Unidos, crescimento lento, em alguns casos até recessão na Europa. A verdade é que se houver um movimento risk-off, isto é, se o aumento de volatilidade se verificar nos mercados desenvolvidos, principalmente em função de uma redução de perspectivas de crescimento de ritmo económico, isso vai resultar também numa retirada de ativos tipicamente de mercados emergentes. E por isso o Brasil, como os outros, sofrerá. Sendo assim, isso seria uma situação net, tudo somado, uma situação preocupante para o Brasil. Bom, e vocês são focados também em mercados de fora, né? Saindo do foco um pouco do Brasil, o que seria interessante para o investidor lá fora? Nós tipicamente, fora do Brasil, investimos em mercados desenvolvidos, por isso estamos falando normalmente de Estados Unidos e Europa desenvolvida. A nossa visão não é tanto, dentro dessas áreas, não é tanto a nível geográfico, mas mais a nível setorial. Porquê? Porque estamos falando em muitos casos, de empresas altamente globalizadas, empresas que vendem, que têm receitas não só no seu país de origem, mas também em todo o mundo. E repare, por exemplo, nos Estados Unidos, no caso do S&P 500, principal índice americano, 40% dos lucros das empresas do S&P 500 vêm de fora dos Estados Unidos. Isto é, aquela correlação que as pessoas sempre pensam entre performance de uma economia e performance do respectivo índice bolsista, nos Estados Unidos não é assim tão clara, porque existe este escape também de vender para o exterior. Okay, e de obter lucros no exterior. Por causa disso, nós não pensamos tanto em termos de geografia, e sim pensamos em termos setoriais, procurar segmentos de atividade que nós achamos que, mesmo no nosso cenário de desaceleração do crescimento da atividade económica, são segmentos que vão ser beneficiados. Então, por exemplo, e estamos falando tipicamente de segmentos bem intuitivos, todos nós conhecemos, estão à nossa volta. Nós, por exemplo, investimos muito em empresas que fabricam produtos relacionados com o tema da alimentação saudável. Ok? Na carteira do fundo que faça a gestão, por exemplo, temos uma empresa que é a maior empresa de suplementos desportivos
suplementos para a atividade de esporte a nível global, é uma empresa americana. Temos na nossa carteira o principal produtor de salmão em cativeiro, que é uma empresa norueguesa, principal produtor a nível mundial. Aqui, obviamente, estamos falando do consumo de peixe, que é um tipo de alimentação identificado com alimentação saudável. Nós gostamos muito de investir, por exemplo, em empresas de bens de luxo. Porquê? Porque, historicamente, mesmo em casos de desaceleração da atividade económica a nível global, são empresas com um nível de vendas relativamente estável. O comprador de bens de luxo é uma pessoa que tem um nível de riqueza que lhe permite manter os seus hábitos de consumo mesmo em momentos de atividade económica menos exuberante. E por outro lado, estamos falando de empresas que têm vantagens competitivas muito significativas, porque criar uma marca de bens de luxo é uma coisa que não se faz de um dia para o outro. É necessário todo um historial de capacidade produtiva, de criação da marca junto do cliente, que é uma coisa que demora décadas a fazer. Isso tipicamente são empresas americanas ou principalmente empresas europeias. Uma Louis Vuitton está cotada em França, uma Kering que tem a Gucci está cotada em França, uma Ferragamo está cotada em Itália, uma Hugo Boss está cotada na Alemanha. Tipicamente são empresas que, se eu só estiver no Brasil, só tiver a possibilidade de investir no Brasil, eu não tenho acesso a essas empresas e por isso não tenho a capacidade de investir nesse segmento de atividade que eu acho que tem boas perspectivas para o médio e longo prazo. Okay? Um exemplo que eu gosto de dar é o caso do petróleo, exatamente. Só investimos no Brasil, obviamente, se quisermos estar expostos à área da energia, temos basicamente Petrobras, mas também Queiroz Galvão, HRT, duas empresas mais pequenas, mas o grosso, de facto, do setor de energia no Brasil é Petrobras. Se eu investir, por exemplo, nos Estados Unidos, eu posso investir não só numa grande empresa integrada, como é o caso da Petrobras, e como existe uma ExxonMobil, uma Chevron, tantas outras, mas tenho também empresas que só fazem exploração e produção de petróleo, ou empresas que a sua atividade é de ter as pipelines de transmissão do petróleo e do gás natural, ou empresas que só têm refinarias, ou empresas que só fabricam produtos ou disponibilizam serviços que são utilizados pela atividade do petróleo. Isto é, eu consigo customizar detalhadamente aquilo em que eu quero investir. Não fico exposto só a uma empresa, não fico exposto só a um tipo de atividade. Eu posso customizar exatamente o tipo de atividade em que eu quero investir. Por exemplo, muito se fala atualmente, a nível global, da grande emergência do gás natural de xisto nos Estados Unidos. Cada vez mais, os Estados Unidos é um grande produtor de gás natural via shale gas, gás de xisto. Isso tornou os Estados Unidos um exportador líquido de produtos petrolíferos recentemente. Isso é uma grande alteração estratégica. Se eu quiser estar investido nesse tema, eu posso procurar nos Estados Unidos empresas de exploração e produção de gás natural. Posso procurar empresas que detêm as pipelines que levam gás natural até ao mercado de destino. Posso investir em empresas industriais que fabricam os equipamentos necessários para a refrigeração ou liquificação do gás natural. Posso investir em empresas que têm os barcos que levam gás natural para outras áreas geográficas. Posso customizar completamente o meu investimento. É por isso que essa é a principal vantagem, na nossa opinião, de investir no mercado externo. Não só a questão da macro geográfica da área em que investimos, mas também a profundidade, a diversificação setorial ou por segmento e a profundidade que existe. O setor de tecnologia, por exemplo, no Brasil temos 5 ou 6 empresas listadas, que somadas não somam market cap, capitalização de mercado, não chegam, todas as somadas não chegam a 5 bilhões de dólares. Nos Estados Unidos temos 70 empresas, cada uma delas vale mais do que 5 mil dólares em mercado. Estamos falando de uma Apple, Facebook, eBay, Qualcomm, Intel, Oracle, por aí fora.
Para além dessas, existem mais cerca de 1000 empresas listadas do setor de tecnologia nos Estados Unidos. Ok, estamos comparando 6 com 1000 e algumas delas grandes empresas de referência a nível global. Isto mostra a fragmentação que eu posso ter no meu investimento, a diversificação de investimento e, mais uma vez, a customização do meu investimento. Eu posso ir só para empresas de software, por exemplo, cloud computing, ou empresas só para equipamentos para PCs ou para celulares, como a Apple. Posso customizar exatamente o meu investimento. Por isso, eu acho sempre que qualquer pessoa, dentro das suas possibilidades, teria interesse em diversificar a sua carteira, o seu portfólio de investimento globalmente. Bom, Pedro, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Infomoney TV. Muito obrigada. Muito obrigado. O Infomoney TV recebeu hoje Pedro Baldaia, sócio-gestor da SP Investments.